Fala pessoal, estou de volta. Hoje nós vamos aprender agora nesta aula as técnicas de projeção cartográfica. A ideia é a seguinte, você tem um objeto, olha o meu globinho ali no cantinho, ó. Você tem um objetinho como aquele ali, que ele é um objeto esférico, você precisa transformar esse objeto num plano, por questão de praticidade. Imagina você levar globo terrestre para a sala de aula, o professor fala, pessoal, pegue o globo de vegetação, agora peguem o globo de clima, agora vamos dar uma olhadinha na cidade de Jaú, no mapa mundi. Como é que você vai, no globo, como que você vai encontrar e trabalhar com escalas maiores? Já vai guardando este conceito na tua cabeça. Escala. Escala é a ampliação. Por exemplo, o globo ele é uma escala pequena. Por quê? Porque a Terra foi reduzida muitas vezes para ficar deste tamanhozinho. Já um mapa, por exemplo, de um município, ele é um mapa de escala grande. Escala quer dizer o zoom. Quanto mais zoom você der, maior é a escala. Ou como num drone, conforme você vai se distanciando, a escala vai ficando menor. A imagem vai ficando com menos detalhes e a área que você está enxergando ali naquela filmagem, por exemplo, de um drone bem alto ou de um helicóptero que vai subindo, 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 é uma área maior que você está enxergando, porém em menos detalhes, tá? Pô, acabei explicando para vocês já o que é escala, nem sei se mais para frente eu vou falar. Vou até recapitular. O que é escala? Escala é quantas vezes a realidade foi reduzida para a representação, para você ter a representação. Por exemplo, aquele globinho meu ali, olha que vocês estão vendo bem no cantinho, ele é uma escala muito pequena, porque ele é muito reduzido comparado à realidade. Será que dá para fazer um globo na escala 1 por 1? 1 por 1? Quer dizer, o mundo e a representação têm o mesmo tamanho? Ah, não dá, né? Agora, o globo que eu tenho, como esse globinho aqui, é uma escala, por exemplo, 1 para 35 milhões. É uma fração, 1, 2 pontos, 35, 1, 2 pontos, 45 milhões de vezes menor do que a realidade. Isso quer dizer que 1 centímetro naquele globinho ali representa 30 ou 40 milhões de centímetros na Terra, na superfície terrestre. Então isso é escala. Legal, acabei explicando para vocês. Depois eu volto só em uma outra aula para mostrar cálculos de escala um pouquinho mais para vocês, tá? Então vamos lá. Falando em representação, imagina pegar aquele globinho e você envolver este globo com uma cartolina. Se a gente tivesse um dispositivo altamente tecnológico que projetasse tudo que está no globo dentro dessa cartolina, desse cilindro que vocês estão vendo aí, você teria, e apertasse um botão e ele salvasse a imagem, quando você abrisse a cartolina, você teria esta imagem, que é um mapa mundi. Então, o primeiro tipo de projeção que você deve saber é a projeção do tipo cilíndrica, onde a Terra é envolvida em um cilindro e ali dentro ela é projetada. A projeção cilíndrica ela é ideal para mapa mundi. Você consegue representar o planeta inteiro. No entanto, esse tipo de projeção ele apresenta menor distorção no ponto onde o globo encosta no cilindro. E onde que o globo encosta no cilindro? Na linha do equador. Então, no caso, esta região ela vai ter menor distorção. Vamos fazer um amarelinho aqui. Olha lá, gente. Esta região vai ter pouca distorção. Agora, esta região deve estar tremendo tudo aí, que eu estou balançando pra caramba. Esta região ela vai ser muito distorcida. Ela vai ser muito distorcida. Por quê? Imagina só, a imagem melhor ainda, olha que legal que eu vou explicar para vocês. Imagina uma lanterna. Você pega a lanterna e você mira essa lanterna na parede. Tipo, vou mirar ali no meu guarda-roupa ali atrás. O foco da lanterna vai ficar bem grandão. Só que a lanterna, a lâmpada dela é bem pequenininha. Então, quanto mais distante eu tiver do meu guarda-roupa, a distorção vai ser maior. Concorda comigo? Conforme eu me aproximo com a lanterna do guarda-roupa, vai chegar uma hora que a projeção, que é o que está projetado lá, que seria o mapa, vai ficar do mesmo tamanho da realidade, que seria a lâmpada. E quando que isso acontece? Quando eu encostar no guarda-roupa. Aqui é a mesma coisa. Se esse globinho aí, aqui, sei lá, aqui, eu vou mostrar aqui com a setinha, ó. Se este globinho fosse uma lanterna gigante, o que está dentro deste cilindro de cartolina que envolveu a Terra é a projeção, como se fosse a projeção ali no meu guarda-roupa que eu falei. E qual que é a parte que encosta? O equador.
Existem técnicas que você consegue, por exemplo, encostar em 2 pontos, como se esse cilindro ele cortasse o globo assim. Mas a gente não vai entrar nesses detalhes, que são detalhes que você só vai aprender se você fizer uma faculdade de cartografia, de geografia. E quando cai isso no vestibular, que parece ser um exercício mais difícil, você tendo a base que eu estou mostrando para vocês já é suficiente para responder. Legal. Existe a projeção do tipo cônica. Olha só, gente. Projeção cônica. Quando você envolve a Terra em um cone. Esse tipo de projeção ele é ideal para representar as regiões de latitudes médias. Porque, vamos lá, vamos prestar bem atenção agora, se na cilíndrica encosta bem no equador, já na cônica, o cone está encostando na região que fica entre os trópicos e os círculos polares. Então a área que tem menor distorção, lembra que eu estou pintando de amarelo, a área que tem menor distorção é esta área aqui. Conforme distancia desta área, a distorção vai ficar cada vez maior. Tanto para cá, que vai ficar menor em tamanho, quanto para cá, que vai ficar maior. Em tamanho ou em formato, ou em distância. Lembra dos atributos que a gente estudou na aula passada? Então alguma coisa vai distorcer. Ou um pouquinho de cada, como é o caso dos mapas afiláticos, que eu já apresentei para vocês na outra aula. Já esse tipo de projeção, que é a projeção plana, ou, guardem este outro nome, hein, ó, azimutal. Plana ou azimutal, a Terra encosta em apenas um ponto no plano. Como se você tivesse uma cartolina, você pegasse o globo ali, que é uma lanterna, e você encostasse na cartolina em apenas um ponto. Ou como se o globo fosse um carimbo e você carimbasse uma cartolina. Só vai ter um ponto que vai aparecer no globo. E é neste ponto que a distorção vai ser 0. Por exemplo, esta projeção que vocês estão vendo aqui, o mapa, ela não condiz com este plano. Porque esta projeção, vou até desenhar onde ela foi feita. Ó. Ela foi feita neste ponto. Então este globo aqui está encostando bem o polo sul sobre a cartolina. Isso quer dizer que este ponto, olha só, lembra das cores utilizadas, aqui não tem distorção. Agora, em volta, é tudo muito distorcido. Tudo que está em volta vai ficando cada vez mais distorcido. Dá até para perceber que o Brasil está ficando distorcido cada vez mais que vai para o norte. Este mapa é um mapa muito legal para você fazer mapas estratégicos. Por exemplo, se você encostar o ponto na Antártica, dá para ver a posição estratégica da Antártica no nosso planeta, o Ártico, nas regiões polares principalmente, mas você pode fazer um mapa deste, por exemplo, encostando no Brasil. E você consegue ver todo o mundo em volta do Brasil. E a posição estratégica do Brasil no planeta, ou então rotas rotas aéreas. Você pode pegar um país e colocar ele no centro. Ou numa guerra, por exemplo, para você ver de onde vêm os inimigos. Ele sempre é um mapa que é utilizado nos radares, onde no radar o avião ou o navio está no centro da projeção e tudo está em volta dele. É muito legal esse tipo de mapa também. Já caiu, acho que umas 10 vezes aí, até mesmo no Enem, um exercício falando do logotipo da ONU. Vocês já viram o logotipo da ONU? Ele é mais ou menos assim, ó. Tem uma coisa que parece um alvo. Aqui é o mapinha do mundo. E está escrito ONU. Que tipo de projeção é a projeção da ONU? É a projeção plana ou azimutal. É uma projeção legal porque é uma projeção equidistante. Mais um nome para você anotar, hein? Equidistante. Nós vamos voltar a falar desse nome daqui a pouco. Equidistante é um mapa que a partir de um ponto você consegue medir distâncias para qualquer outro lugar e elas serão distâncias que você pode fazer uma conta de escala e elas são distâncias proporcionais. Equidistante. Beleza? Estão acompanhando bem, pessoal? Aula legal pra caramba, hein? Compare o mapa com o Google Earth. Você pode pausar o vídeo e fazer este exercício, tá? Faça esse exercício por 2 minutos ou 1 minuto no mínimo. Abra o Google Earth, gire e compare com este mapa. Lembra de quem é esse mapa? Mapa do Mercator, tá? Então faça essa comparação, eu já vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, vou considerar que vocês fizeram, tá? E vou mostrar aqui para vocês.
Então eu tenho aqui o nosso globo no Google Earth. Eu vou dar um zoom aqui e mostrar algumas coisas. Por exemplo, dá uma olhada com atenção no formato da América do Sul. O formato, não o tamanho. E vamos lá olhar nosso mapinha. Olha o formato da América do Sul aqui. Igualzinho este formato. Dá uma olhada no formato da Groenlândia. Olha o formato, foca no formato, não no tamanho, hein? E vamos ver o nosso mapa do Mercator. Olha o formato da Groenlândia. Bonitinho, ó, a proporção de altura e largura, o desenho do litoral. Este mapa do Mercator, ele mantém o formato perfeito. Olha o formato da África. Formato. Olha lá. Agora olha o formato da África aqui neste mapa. Lindo, igualzinho, parece uma fotografia feita do espaço. Porém, ele tem um pequeno problema. Para manter o formato, olha o tamanho da África na realidade, comparada com a Groenlândia. Olha o tamanho da Groenlândia e o tamanho da África. Olha o tamanho da América do Sul e olha o tamanho da Groenlândia. Olha o tamanho da Europa comparado à África. E olha no mapa. Vai assustar, hein? Olha o tamanho da Europa comparado à África. Olha o tamanho da Groenlândia comparado à América do Sul e à África, ou o tamanho da Antártida. Portanto, gente, o mapa do Mercator, dessa vez eu coloquei só a primeira letra para forçar a tua cabeça. Ele é um mapa que mantém uma coisa e distorce outra. O que ele mantém? Fala aí para mim. O formato ou o tamanho? Ele mantém o formato. E para manter o formato, ele precisa distorcer alguma coisa. Para manter o formato, ele acaba distorcendo as áreas, a proporção das áreas, o tamanho. Então ele mantém o formato, mas ele acaba distorcendo as áreas. Portanto, se um mapa mantém o formato para distorcer as áreas, ele é chamado de mapa conforme. Este é um mapa conforme. Além de ser um mapa conforme, porque ele mantém o formato e ele acaba distorcendo as áreas, ele não pode ser considerado equidistante porque você não consegue medir distâncias a partir de um único ponto para todo o planeta. Porém, em algumas áreas, ele é possível você medir distâncias fazendo cálculos de escala. Nós não vamos entrar no mérito da equidistância. Grave o seguinte, equidistância está sempre relacionada a mapas planos ou azimutais. Não vamos falar mais de distância, vamos falar só de formato e área, formato e tamanho proporcional. O mapa de Mercator é um mapa conforme, porque ele mantém o formato e distorce as áreas. E esse tipo de mapa, ele é muito legal, ele é muito importante para a navegação, porque mantendo as formas dos continentes, os ângulos são mantidos. Por exemplo, uma viagem que sai aqui de São Paulo e está indo em direção ao continente africano, de repente quer mudar a rota para o norte da África, este ângulo ele pode ser medido no mapa e o cara pode fazer a correção do ângulo no navio perfeitamente. Sai daqui de Miami, da Flórida, está vindo em direção à Europa. De repente ele quer corrigir a rota para a África do Sul. Se medir no mapa, colocar o transferidor, esse ângulo, é só ele corrigir esse ângulo no navio e ele consegue alterar a rota e vai chegar lá certinho. Se medir em outro mapa, vai dar BO, vai dar ruim e vai chegar em outro lugar. Tá? Não vai chegar no local que ele está vendo no mapa. Então, um mapa muito antigo, um mapa por volta de 1500, feito por um cara chamado Gerhard, alguma coisa, cujo apelido é Mercator. E melhor o apelido porque você vai lembrar que Mercator tem a ver com mercador, mercadoria, navegação. Mapa feito na época das grandes navegações e ele é um mapa eurocêntrico, porque a Europa está em foco, no centro do mapa. A África também está, é verdade, mas a Europa tem uma posição muito estratégica neste mapa. Não é para menos, né? Já que é um mapa feito por um europeu. Então, mapa eurocêntrico. Mais um nome aí que é legal vocês gravarem, tá? Eurocentrismo. Europa no centro do mundo. Um mapa ideal para navegação, conforme. E mais uma coisinha que eu quero saber de vocês.
qual das projeções, qual das técnicas de projeção ele foi elaborado. Se você pensou em cilíndrica, você acertou. Então é um mapa conforme, de projeção cilíndrica, conforme, usado para navegação, grandes navegações, século XVI, anos de 1500, eurocêntrico, mantém o formato e distorce as áreas. Veja o vídeo 10 vezes se for preciso, mas anote todas essas informações. Você vai usar depois. O próximo mapa, o mapa do Peters. Vamos lá. Vamos olhar agora no Google Earth, pausa o vídeo, faz essa atividade, 1 minutinho, 2 minutinhos e volta aqui. Vou considerar que você pausou o vídeo e eu vou mostrar agora. Então nós temos aqui a África, olha o formato da África, olha o tamanho dela comparado à América do Sul e à Europa e à Groenlândia. Olha bem o tamanho da Groenlândia e da África e o formato deles. E agora olha aqui no nosso mapa. O tamanho está proporcional. O tamanho está proporcional. O tamanho é a área, tá? A área está proporcional. A Groenlândia é pequenininha, a África é gigante. Só que o formato tá meio esquisito, né? Nossa, que cara besta que eu fiz. Tá meio esticadão, uma cara meio esticada assim. É isso mesmo. Para manter o tamanho, ele teve que distorcer o formato. Então a África ficou esticada, a América ficou esticada, a Groenlândia ficou achatadinha. Então este é um mapa que mantém, vamos lá, mantém as áreas, os tamanhos, a proporção entre as áreas. Mas para manter as áreas é necessário distorcer o formato. Formato distorcido. Todo mapa que mantém a área e distorce o formato, ele é um mapa equivalente. Equivalente. Então o mapa de Peters é um mapa equivalente porque mantém as áreas, mas para isso ele precisa distorcer os formatos dos continentes. Então os formatos são distorcidos. Como você pode ver, há um alongamento no sentido latitudinal, no sentido norte-sul, e um achatamento no sentido longitudinal, no sentido leste-oeste. Entendeu? Tá errado esse mapa? Não. Não existe mapa errado, mapa certo. Existe nem melhor nem pior. Existe mapa para objetivos diferentes. Peters era um professor de geografia em 1970, mais ou menos. Então ele é da década de 70, 60, tá? Década de 1970. O Peters, desculpa, ele era um professor, então ele queria mostrar uma nova visão de mundo. Por exemplo, ele deslocou no mapa dele, usando a técnica, né, que ele utilizou, a Europa acabou ficando numa posição menos de destaque. E quem ganhou destaque foram os continentes ou as regiões mais pobres do planeta. Por isso que ele é chamado de um mapa terceiro-mundista. Terceiro-mundista. Tá bom? É um mapa que dá um foco no mundo subdesenvolvido. Ele demonstra o tamanho do mundo subdesenvolvido. Foi um mapa que chocou as pessoas na época e até hoje, quando você pensa que grande parte da riqueza mundial está concentrada em países e regiões que não são tão grandes, ó. Quem manda no mundo é isso aqui atualmente, ó. Lógico, a China passa a ter um grande poder, o mundo é emergente, mas imagina na década de 70, quando esse cara publicou o mapa. Então, isso aqui chocou o mundo. Muita gente e muito território que é mais pobre ou está em desenvolvimento. Interessante, né, gente? É uma nova visão de mundo. Inclusive, o Peters foi um cara que fez o mapa de projeção invertida também, como eu mostrei para vocês, colocando o sul. Então imagina este mapa invertido, com o sul para cima. Realmente o foco acaba ficando na África e no mundo subdesenvolvido. Por isso que ele é um mapa que não é eurocêntrico, ele é terceiro-mundista. Já este mapa é um mapa, digamos que bonitinho, é um mapa mais equilibrado, ele não vai distorcer nem tanto o formato, nem o tamanho. Este mapa, faça o exercício de olhar no Google Earth, eu vou esperar um pouquinho. Este mapa, ele é o mapa do Robinson e ele é um mapa afilático. Por que afilático? Você deve lembrar
é um mapa que distorce um pouquinho. Vamos colocar uma cor aqui meio termo. Ó. As áreas não são perfeitas, então distorce um pouco as áreas. Dá uma distorcidinha nas áreas, um pouco, tá? Não é nem certo nem errado, é um meio termo. E também distorce o formato. Então os dois ficam mais ou menos distorcidos. É um mapa afilático. O Robinson já é um mapa de 1960, tá? 1960, se eu não me engano. Se tiver algum errinho em datas ou em nomes, gente, pode deixar nos comentários aí, porque fica como uma revisão feita por vocês também. Eu agradeço de coração. Se eu não me engano, é de 61 o mapa de Robinson quando ele foi publicado. É um mapa com fins didáticos. A ideia é você ter uma visão já da Terra ali como não sendo uma Terra quadrada, plana, chata, tá? Ele já tem ali um arredondamento na lateral. E assim como o mapa de Peters e assim como o mapa do Mercator, todos eles têm algo em comum. O que eles têm em comum? São mapas de projeção cilíndrica, porque a técnica utilizada é a mesma. Então, tanto o mapa de Mercator, quanto o mapa de Peters, quanto o mapa de Robinson são mapas de projeção cilíndrica. E, finalmente, eu vou deixar aí mais uma vez o desafio para você olhar o Google Earth e comparar. Você vai ver que o tamanho e o formato no mapa do GOOD, eles ficam ok. Porém, para que isso aconteça, este mapa é um mapa de projeção interrompida. Tá? Ele vai representar aqui todos os mapas de projeção interrompida. O objetivo do GOOD, ele é um mapa, acho que até um pouco mais antigo do que os outros dois que eu falei para vocês. O objetivo do GOOD era fazer um mapa, justamente o desafio, né, que eu passei para vocês no começo da aula, fazer um mapa sem distorção. Ele conseguiu, mas para isso ele rasgou o mapa. Da hora, GOOD. Mas aí, cada mapa tem sua função, tem seu objetivo, tem sua crítica, sua visão de mundo, sua funcionalidade. Bom, galera, eu vou ensinar agora para vocês uma das coisas que surgiu dando aula um dia. Eu preciso fazer um esquema que vai ajudar a galera a gravar isso aqui de um jeito bem legal. Então, este esquema eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, que vai ser um vídeo curtinho. Um daqueles vidinhos que ou é música ou é um esqueminha, e você vai ver que legal. Mas para você que ainda está na aula, eu vou passar qual é a ideia e eu vou pedir para você tentar antes, depois você ver o esqueminha que eu vou fazer na próxima aula. Eu quero que você faça um desenho de um rosto representando cada um desses autores. O rosto indica mais ou menos como que é o mapa dessa pessoa. Por exemplo, o Peters teria um rosto meio esticado. O Mercator, não sei, uma cabeça grande aqui em cima. O Robinson, o GOOD, nossa, o GOOD vai ficar esquisito, né? Feito o rostinho, eu quero que vocês anotem aqui ao lado as principais características de cada um desses mapas. De maneira bem curtinha, de preferência apenas um nome, conforme, equivalente, afilático, interrompida, o ano, tá? Outra coisa, que vocês criem um esquema mostrando o que distorce e o que não distorce, cada um desses mapas aqui. Fica como desafio e eu mostro para vocês num vídeo curtinho na próxima aula. Valeu? Falou, moçada?